Queridos, vamos orar nesse momento? Eu queria que você orasse ao Senhor e dissesse: Deus, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Aquilo que o Senhor preparou para o meu coração, aquilo que o Senhor deseja falar comigo nessa noite, eu quero estar pronto para ouvir. Diga assim para Deus assim: ó, eu não quero ficar pensando na eleição, no resultado, se saiu, se já, como é que ficou, como não ficou. Não quero pensar nas coisas dessa vida, não quero pensar no que eu tenho para fazer para amanhã. Eu quero estar com o meu coração desejoso por tua palavra nessa noite, com sede da tua palavra nessa noite. Ore assim: Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença nesse momento e queremos sim beber da tua palavra, queremos sim nos alimentar da palavra do Senhor nessa noite. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, cativa nossa mente ao Senhor nessa noite, cativa nosso coração ao Senhor nessa noite. A gente quer deixar mesmo do lado de fora todas as preocupações, ansiedades, inquietudes do nosso coração, e queremos agora nos deliciarmos diante da tua presença, recebendo a tua palavra. Fala conosco, ministra nossas vidas segundo o teu querer, no nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Você vai lá para os profetas maiores, então vai vir Isaías, vai vir Jeremias, Lamentações de Jeremias. E aí a gente vai ficar em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Muito obrigada. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Queridos, você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai andar bastante, certo? Nesse texto aqui. Mas antes, por que será que Jeremias está ansioso por esperança, desejoso por esperança? Por que ele chega aqui e diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Eu quero fazer aqui um resumão, do contexto histórico que Jeremias estava vivendo quando ele chegou a escrever o livro de Lamentações. E isso a gente vai fazer um resumão lá de trás. Vamos começar ali de quando começou Israel a ser governado pelos reis. Até então era Deus que governava Israel através de seus profetas, através de seus juízes, mas o povo começa a pedir um rei e Deus dá, Deus permite. A gente começa com o primeiro rei, Saul. Saul começou muito bem, fazendo o que era certo aos olhos do Senhor, mas Saul, ele se afastou do coração de Deus, se afastou do Senhor, e Deus o rejeitou. E aí Deus escolhe Davi. Davi é o melhor rei que Israel já teve. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem era um homem quebrantado, era um homem contrito, era um homem que se entregava totalmente ao Senhor. Davi foi o melhor rei que Israel teve. Só que Davi morreu, e aí quem substitui Davi? Salomão. E Salomão, ele tinha tudo para também ser um dos melhores reis, assim como seu pai foi. Além do que, Deus dá para ele o quê? Sabedoria. A Bíblia diz que nenhum homem nunca foi, nem haveria de ser mais sábio que Salomão, a não ser Jesus como homem, E ele, com a sua sabedoria, ele poderia ter sido o melhor rei que Israel teve. Mas, o que Salomão faz? Começa também a se afastar dos caminhos do Senhor, fazer o que é errado aos olhos do Senhor, fazer aliança com as nações pagãs, começa a casar com um monte de mulher pagã, e por causa disso ele começa a praticar idolatria, porque cada mulher pagã, por exemplo, a primeira esposa dele era filha de Faraó, imagina, as mulheres do Egito, tanto de deuses que tinha no Egito. Aí para cada esposa, ele construía aqueles altares, permitia que ela construísse os altares, e ele foi se perdendo no meio de tudo isso. Graças a Deus, no fim da sua vida, Salomão se conserta com o Senhor, é quando ele escreve o livro de Eclesiastes, E ali a gente vê, se tivesse
Né, diagnóstico naquela época, eu diria que Salomão estava em depressão quando escreveu o livro de Eclesiastes. Mas, na verdade, ele ali está no momento onde ele vê assim, tudo na vida é vaidade, tudo que eu fiz, né, não adiantou as riquezas, não adiantou tantas mulheres, eu perdi o principal, que foi a presença do Senhor. Mas ali ele se reconcilia com Deus. Só que por causa do pecado de Salomão, Deus fala que a partir do seu filho, ele dividiria Israel em duas nações, nação do norte e nação do sul. E aí acontece, porque Roboão, filho de Salomão, que assume o lugar de seu pai, ele faz tudo que é errado também aos olhos do Senhor. E ali Deus divide o reino. E aí Israel passa a ser dividido em reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos, Judá e Jerusalém. O reino do norte, o primeiro rei foi Jeroboão, meus queridos, Jeroboão. Ele levou o reino do norte a pecar contra o Senhor de uma forma terrível, com idolatria. Começou logo construindo 2 bezerros de ouro e dizendo, olha Israel, adora os bezerros de ouro. Colocou um em Dan, na tribo de Dan, e outro na cidade de Betel, e disse, olha, vocês nem precisam ir para Jerusalém. Vocês podem cultuar o Deus de vocês, está aqui. Foi esses deuses que tirou vocês do Egito. E o povo, ao invés de dizer, não, nós vamos continuar seguindo o Senhor, vai na conversa de Jeroboão e peca contra o Senhor. O reino do norte teve 19 reis. Todos os 19 fizeram o que era errado aos olhos de Deus. E Deus sempre trazendo seus profetas para chamar a atenção, para o povo vir para o arrependimento, para o povo se converter, e o povo não se convertia. E lá para o ano ali, mais ou menos 722 a.C., Deus entrega as 10 tribos do norte, o reino do norte, nas mãos da Assíria. E ali eles vão como escravos para o cativeiro. Os historiadores contam que eles se dispersaram de tal forma que nunca mais voltaram como tribos completas, né? Nem quando, depois do cativeiro de Jerusalém, nem quando foi voltado para Jerusalém, as 10 tribos do norte, certo? Agora vamos vir para Judá, que é o contexto aqui que Jeremias está. O reino do sul também tiveram 19 reis e uma rainha, ao todo 20, né? Mas todos fizeram, a maioria deles fizeram o que era desagradável ao coração do Senhor. Dos 19 reis, só 6 fizeram o que era agradável ao coração de Deus. Só 6 de 19 reis. E é interessante que Judá, ela poderia ter pensado assim, as tribos do norte, né, pecaram, ter tomado como exemplo o julgamento que veio para as tribos, mas não tomaram aquilo como exemplo, pelo contrário, pecaram ainda mais, né? Teve um dos reis chamado Manassés que fez algo assim abominável ao coração de Deus. Ele constrói um ídolo e ele coloca esse ídolo dentro do templo do Senhor. Já imaginou? Que abominação, que coisa repugnante aos olhos de Deus. E Deus vem usando seus profetas também para falar às nações do sul, também para chamar atenção, para arrependimento, né? E aí, vamos ver agora exatamente esse contexto que Jeremias chega, porque Jeremias ele é um desses profetas que prega, né, que é levantado por Deus. Jeremias pregou mais de 40 anos. O ministério de Jeremias é um dos ministérios mais longos de profeta. Ele começa ali, ainda quando era o rei Josias, e vai até o último rei, que foi o rei Zedequias. E eu queria que a gente abrisse rapidinho em Jeremias, capítulo 32, do 30 ao 36, para a gente entender mais ou menos como, mas deixa assim, deixa Lamentações assim marcado, que a gente vai voltar para lá depois, tá bom? Mas vamos só ali em Jeremias, que é um pouquinho antes, como diz os mineiros, um cadinho antes aí. E vamos ler o capítulo 32, versículo 30 e 36, para a gente entender a situação que Judá estava. Jeremias 32, do 30 ao 36, diz assim: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor.
porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram, e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanar, o ídolo que foi colocado lá no templo. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Essa é a situação que Judá estava. Judá se afastou completamente da vontade do Senhor e praticou as maiores abominações. Então aqui a gente está vendo o povo de Deus, escolhido por Deus para ser um povo santo, para ser um povo puro, para ser um povo separado, cometendo as maiores abominações contra o Senhor. Eles se esqueceram de Deus, eles praticaram a idolatria, praticaram prostituição, roubos, assassinatos, injustiça social. A liderança política, que eram os seus reis, né, esqueceram de cuidar dos órfãos, das viúvas, que fazia parte da lei do Senhor. A liderança religiosa, né, que seriam os sacerdotes, os levitas, responsáveis para levar o povo a adorar e a buscar a Deus, eles estavam fazendo tudo o contrário, né? A Bíblia diz, em Lamentações 1:8, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Olha como Deus fala agora de Jerusalém. O pecado de Judá foi tão grande que ela se tornou aquela que seria a menina dos olhos de Deus, povo escolhido de Deus, agora estava diante de Deus sendo chamada de repugnante por causa dos seus pecados. A gente, nessa época, né, junto com Jeremias, nós também vemos o profeta Abacuque, vemos o profeta Ezequiel. E se você ler esses 3 livros, você vai observar, né, o tanto que eles falavam sobre esses pecados que Judá cometeu. E Deus fala através dos seus profetas, como a gente viu aqui, desde a madrugada eu enviava os profetas até vocês. E Deus fala nesses livros, quando você lê os 3 livros, né, às vezes numa sequência, você vai observar Deus falando que as abominações de Judá ultrapassaram das nações pagãs. Sabe o que isso significa para aquela realidade daquele tempo? É como se fossem os crentes daquela época cometendo as maiores abominações do que os descrentes daquela época. Gente, isso é muito triste. Só que aí eu pergunto, né? Há semelhanças com os dias de hoje? Infelizmente, essas situações que a gente está vendo aqui, há muitas semelhanças. Hoje, infelizmente, nós nos deparamos, né, com cristãos que muitas vezes se deixam levar pelas coisas mundanas, cristãos que muitas vezes se deixam se levar por as coisas que não são agradáveis ao coração de Deus. Muitas vezes nós temos visto falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores que deveriam ensinar a sã doutrina da palavra de Deus, ensinando essa teologia liberal, permissivista que está aí no nosso meio, infelizmente. Sabe, aqueles ensinamentos humanistas, onde coloca o homem como centro, com mensagens que trazem massagens para o ego humano. E quem não quer escutar essas palavras? E como Paulo diz, né, que nesses dias muitos teriam comichões no ouvido para ouvir a verdadeira palavra do Senhor. É realidade nos nossos dias ou não? É, queridos. É, queridos. E muitas vezes nós temos visto o povo de Deus também pecando. É interessante aqui em relação a Judá, né, também, Ezequiel 12:2, Deus chama Judá de casa rebelde. E quantos crentes rebeldes a gente não tem visto? Hein, pastores? Quantas ovelhinhas rebeldes para a gente cuidar? Quantos, né? E queridos, e o que que acontece aqui? Nós temos visto
que muitas vezes nós estamos, como povo de Deus, na mesma condição de Judá. Só que Deus também tem levantado seus profetas para falar conosco. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde janeiro, aqueles que têm subido aqui neste púlpito, eu estou falando para essa igreja hoje, aqueles que têm subido neste púlpito, o Senhor tem usado para denunciar pecados, para falar de arrependimento, para falar de abandono do pecado. Sempre, no meio da pregação, sempre fala. Às vezes fala de abandono do pecado sexual, abandono de pecados imorais, abandono de pecado de estimação. A gente já ouviu muito isso aqui, não já? E sabe por que Deus vem falando? Porque nós estamos precisando ouvir. Porque o Senhor está dizendo assim, eu quero conserto. Eu quero conserto. E sabe uma coisa assim, aqui nesse contexto a gente pode pensar assim, nós vamos ver que Deus começou a falar para o povo de Judá, se arrependam, senão eu virei com julgamento. Arrependam-se, senão eu virei com julgamento. Eu vou vos entregar na mão dos caldeus, eu vou entregar vocês nas mãos dos inimigos. Assim como eu fiz com o reino do norte, entreguei nas mãos dos assírios, eu vou entregar vocês nas mãos dos inimigos, mas se arrependam. E sabe o que Judá fez? Endureceu o coração e não ouviu a voz do Senhor. E às vezes é isso que a gente vem visto. Às vezes, Jeremias foi usado por Deus junto com outros profetas para denunciar todos esses pecados que Judá estava cometendo. E aí de repente o julgamento veio. E aí a gente pode pensar assim, não, mas Deus foi muito duro. Devastou a cidade inteira. A situação ficou caótica. Deus nunca é injusto. Ele avisou, não avisou? O povo poderia ter se arrependido. Deus tem avisado a nós nesses dias. Queridos, nesse exato momento aqui que Jeremias está dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há mais ou menos uns 35 anos atrás, Deus usou o rei Josias, que foi o último rei que Judá teve, que fez o que era certo aos olhos de Deus. E Josias, ele fez uma grande reforma espiritual no reino de Israel, no reino de Judá. E ali o povo teve a oportunidade de se arrepender. O povo teve a oportunidade de se converter. Sabe aquele ídolo que tinham colocado no templo, ele destruiu. Ele saiu destruindo tudo quanto era Baalins, tudo quanto era deuses espalhados por toda Judá. E começou a levantar o povo a se converter, começou a levantar o povo a se arrepender. Ele realizou uma Páscoa que nunca mais havia sido realizada no reino. E ele realizou uma Páscoa, o povo com o coração tão voltado para o Senhor, que a Bíblia diz que desde o Êxodo, nenhuma Páscoa tinha sido celebrada daquela forma. É como se fosse assim, durante todo esse tempo, não teve um culto tão maravilhoso como foi naquele dia. E ali, Deus estava dando para o povo de Judá a oportunidade de conserto. Mas sabe o que aconteceu nessa reforma? Muitos se converteram de aparência. Quando você vai ler Abacuque, Ezequiel, Jeremias, você vai ouvir justamente Deus falando que naquela época de Josias, a conversão do povo foi uma conversão de aparência. O povo não tinha se convertido de todo o coração. Sabe por quê? 15 anos depois que ele começa a reforma, ele morre, seu filho, Jeoacás, que assume, começa a fazer tudo que é desagradável aos olhos do Senhor, começa a construir estátuas de novo, a construir ídolos de novo, e aí vai os outros reis, Joaquim, Zedequias, tudo fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. E eu fico pensando em nós nesses dias, assim como Deus deu oportunidade na época de Josias, para conserto, Deus também está dando para nós também no tempo de hoje. Deus está dando para nós também no tempo de hoje. Queridos, não sei se vocês já ouviram falar, que é assim, mulher quando está grávida, vai ter parto normal. A Daniela, ela é exceção disso, mas mulher quando vai ter, porque os partos dela é tudo rápido. Mulher quando vai ter parto normal é aquela dor horrível. Aí na hora do parto ela diz assim, eu nunca mais vou ter filho, esse é o último. Só que Deus faz tudo tão perfeito, e Ele fez com que nossos cérebros esquecessem, né, de dores difíceis que a gente passa, senão a gente ia viver tudo traumatizado o tempo todo.
E aí, simplesmente, ela esquece depois, começa a dor. E aí, o que é que acontece? Vem o segundo, vem o terceiro filho, o quarto filho, né? Porque ela esquece daquela dor. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes somos nós também. Às vezes a gente passa situações como a gente passou na pandemia. Aí na pandemia a gente ficava ali, pensando naquele momento, naqueles dias difíceis. Alguns ali se convertendo ao Senhor de todo o coração, outros se afastando de Deus. Mas agora que está tudo calmo, a gente percebe que as pessoas elas não estão mais dando ênfase, que a pandemia era um aviso de Deus para nós, de conserto, de reforma, de nos consertarmos diante do Senhor. Por quê? Porque a gente não está mais tendo aquela pandemia como era naquela época. O povo morrendo toda hora. Naquele momento a gente estava vivendo e agora parece que a gente está esquecendo. Mas, queridos, a pandemia, ela foi uma trombeta de Deus. E a trombeta de Deus é o quê? Para nos chamar a atenção. As trombetas de Deus, a gente vê no livro de Apocalipse, as trombetas de Deus, cada um é para chamar a atenção primeiro do seu povo, depois dos descrentes. E com a pandemia, Deus estava dizendo assim: ei, volta-te para mim. Ei, vem com teu coração para mim. Final de 2020, ainda na plena pandemia, Deus começou um grande movimento de avivamento na sua igreja no Brasil. Começou lá pelo Nordeste, eu lembro muito bem disso. Muitas igrejas do Nordeste começaram a buscar a Deus. O avivamento veio de uma forma tão poderosa. Se estendeu aqui também pelo Sudeste. E eu creio, pastor, que o que você falou aqui é para avivamento para essa igreja. Porque Deus quer uma igreja avivada. E não uma igreja morta, não uma igreja insensível. Mas uma igreja avivada. E eu lembro minha igreja, lá em Campina Grande, né, ela aderiu, ela abraçou esse movimento de avivamento. A igreja começou a buscar em peso. A denominação começou a buscar em peso. Começou a vir, marcava-se assim, juntava várias congregações, várias igrejas da denominação para buscar 12 horas seguidas a presença de Deus. E veio um avivamento tão forte na minha igreja. Queridos, minha igreja tem 102 anos. E em 1960 ela passou por um movimento de grande avivamento espiritual aqui no Brasil. E agora está passando pelo segundo. Ela está simplesmente vivendo um dos melhores momentos da vida dela. Quando eu estive lá agora, chega a dar vontade de ficar. Porque é tão lindo ver. É tão lindo ver. Mas sabe o que eu vejo como isso? Deus está nos dando esse tempo para nós como igreja buscarmos a sua face, para nós como igreja buscarmos a sua face, para nós como igreja abandonarmos os nossos pecados, os pecadinhos de estimação que já foi pregado tantas vezes aqui, para a gente ter conserto e a gente não fazer como Judá, porque o julgamento veio, irmão, sobre Judá. Mas sabe, se Judá tivesse se arrependido, Deus não teria trazido o julgamento, mas a palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 7, versículo 12. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para não ouvir, nem atentar à lei, nem às palavras que o Senhor enviou através dos seus profetas. Judá endureceu seu coração como um diamante. E é triste saber que muitos crentes têm endurecido o seu coração como um diamante. E não têm deixado a palavra de Deus penetrar fundo em seu coração. Eu estava falando com duas das minhas meninas que eu dou estudo para elas. E eu dizendo assim que eu estava muito incomodada umas 2 semanas atrás. Porque assim eu vejo que muitas vezes as igrejas, o povo de Deus, estão vivendo tão na superficialidade. E aí eu tive a notícia, né, de umas ovelhas nossas, de igreja que a gente pastoreou, de irmãs que tinham se afastado. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, uma delas eu discipulei 2 anos. 2 anos, pastor. Aí você fica pensando assim, investir 2 anos na criatura e a pessoa se desviar. Isso é a Jace humana falando, viu? A Jace humana falando.
E aí Deus me trouxe exatamente, eu no devocional, meditando ali em Jeremias e tudo, e Deus me mostrou exatamente que essa situação era igual da reforma de Josias. Que muitos passam por discipulados, mas não se convertem de todo o coração. Ouve, recebe, mas fica no superficial. Muitos estão dentro da igreja, vivendo na aparência espiritual, na reforma espiritual. Porque o que Deus falou é o seguinte: se o povo tivesse convertido genuinamente na reforma de Josias, Josias ia morrer, Jeoacás ia dizer, vamos fazer o que é desagradável aos olhos de Deus. Ele ia dizer, não, a gente vai continuar firme naquilo que a gente aprendeu na época de Josias, teu pai. Mas foi rasa aquela conversão, foi rasa aquela reforma. Claro, irmãos, como a palavra mesmo diz, que poucos receberam de coração, teve as exceções, mas a maioria do povo não. Voltou a cometer todas aquelas abominações aos olhos de Deus. E muitas vezes a conversão das pessoas é rasa. Vem para a igreja, mas vive um evangelho de aparência. Está na igreja, mas vive um cristianismo de aparência. Na prática ainda continua com práticas pecaminosas, abomináveis ao coração de Deus. E antes que eu dê seguimento ao restante da ministração nessa noite, eu queria trazer essa reflexão desse momento aqui. Não te faças, povo de Deus, com coração duro como diamante. Mas arrepende-te, porque Deus está dando tempo para arrependimento, para conversão genuína, para reforma genuína. Porque o julgamento está próximo. Irmãos, estamos caminhando a passos largos para o dia do grande julgamento. Isso é fato. E eu faço igual uma amiga minha. Só quem está dormindo é que não percebe o que está acontecendo ao redor. Então acorda, povo de Deus. Porque nós estamos caminhando a passos largos para a volta de Jesus. Então agora, assim como Deus deu a oportunidade de ajudar na época de Josias, para arrependimento, para conserto, Deus está dando agora para nós, para arrependimento, para conserto, para buscar avivamento. Sabe? Não precisa o pastor ficar chorando aqui, pedindo para vocês virem orar na sexta-feira, não. A gente tem que ter esse coração desejoso para orar. Esse é o dia de vir orar, mas venha com muita alegria. Não venha só com aquele peso assim, porque se eu não for, eu não vou poder tocar no louvor. Porque se eu não for, eu não vou poder estar no ministério. Não, venha buscar o Senhor, porque eu creio. Quando o pastor ali falava, meu coração começou a mexer, a arder. É tempo de avivamento para essa igreja. O Senhor está dando oportunidade para essa igreja de avivamento. Vamos aproveitar em nome de Jesus. Agora, vamos voltar lá para Lamentações 3:21. O julgamento de Deus, então, vem, irmãos. Queridos, Jeremias é chamado de profeta chorão, né? Mas por que o bichinho é chamado de profeta? Bichinho é porque lá no Nordeste chama bichinho igual tadinho, viu? Eu esqueci, já foi falando bichinho. Mas bichinho é igual tadinho. Por que tadinho de Jeremias é chamado de profeta chorão? Por quê, queridos? Imagina a pessoa 40 anos pregando, denunciando pecado, vendo que o julgamento estava vindo. E agora ele se depara com o julgamento, ele viu tudo acontecer. Quem que não chora? Só quem foi insensível espiritualmente. E aqui, quando Jeremias escreve o livro de Lamentações, ele escreve, porque ele está descrevendo a inconsolável tristeza que ele sente. Pelo quê? Pela agonia, pelo sofrimento, pela angústia que veio para Jerusalém. Porque o julgamento veio quando Deus entregou, né? E a devastação final veio no ano de 587, 586 antes de Cristo. Primeiro foi levada a primeira leva, né, para o cativeiro da Babilônia, já como aviso de Deus, o povo ainda se consertando. No ano mais ou menos 605, foi quando Daniel foi, com os amigos dele, e os jovens nobres que foram levados para lá. Depois, em 597, outra leva é levado o rei Joaquim com toda a nobreza, com mais um tanto de povo. Nessa época que Ezequiel vai para lá, para o cativeiro na Babilônia também. E o povo ainda tem mais 10 anos para se consertar, e o povo não se conserta. Aí veio
a devastação final, gente. No ano ali de 587. Aí Jeremias, quando ele escreve Lamentações, ele está lamentando o que o povo estava passando. Eu acho que ele chorava e lamentava, dizendo assim, por que não me ouviram? Por que não se converteram? Só que, quando ele escreve Lamentações, ele não está naquela posição que nós mulheres amamos estar. Qual a posição que nós mulheres amamos estar? Com os maridos, né? A gente diz para o marido, não faz isso, não faz desse jeito. Aí ele faz, né? Aí dá errado. Aí a gente faz o quê? Eu te disse, eu te avisei. A gente ama fazer isso, né? Só que Jeremias aqui, ele não está nessa posição do eu te disse, eu te avisei. Ele está realmente lamentando porque que o povo não se converteu, certo? Agora vamos lá, vamos ver como ficou Judá quando veio o julgamento. Agora a gente vai caminhar, vamos começar no capítulo 2, versículo 11. Se tiver como desligar aqui, só porque está voando aqui os papéis, um dos ventiladores, por favor. Olha como Judá ficou quando veio o julgamento. Capítulo 2, versículo 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Aqui Jeremias está descrevendo que a alma dele está angustiada, com pranto, com choro, por causa da condição de Judá. E ele diz que o que é que ele vê? Ele vê crianças e meninos que ainda amamentam, desfalecendo de fome. Sabe por quê? Vamos ver a realidade aqui. O último sítio, quando a cidade foi cercada por Nabucodonosor, durou 1 ano e 8 meses. O que significa isso? Vamos lá, aqueles que são do visual como eu, visualiza aí na sua mente. A cidade de Jerusalém foi cercada pelos soldados de Nabucodonosor. Ninguém entra, ninguém sai da cidade. Só que, de onde vinha a comida? Do campo. Quem estava no campo não podia trazer o azeite, não poderia trazer as uvas, né, produzidas pelas videiras, não podiam trazer a carne do gado. Quem estava na cidade também não poderia ir buscar. Quem saísse, morria pelos soldados. Quem entrava, morria. Mas o Senhor disse que no julgamento as pessoas iriam morrer pela espada, pela fome, pela peste e até por bestas feras, porque algumas pessoas ali naquele desespero corriam para os campos e as bestas feras também, né, os comiam. E às vezes no desespero muitos saíam da cidade. Quando saíam, eles eram mortos pela espada dos soldados de Nabucodonosor. Então, quem estava dentro da cidade, ficou 1 ano e 8 meses ali. O que é que acontece? A comida acaba. A comida acaba. E aí aqui Jeremias está descrevendo crianças de peito desfalecendo de fome, crianças pelas praças desfalecendo de fome. Mas vamos caminhar. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se desviam atingidas mortalmente pela falta dos produtos dos campos. Ele está dizendo aqui, melhor e mais feliz foi quem saiu e morreu pela espada, porque a morte foi instantânea. Quem está dentro da cidade fica morrendo de fome pela falta do produto dos campos. Capítulo 5, versículo 11 e 12. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aqui, as mulheres estavam sendo estrupadas, virgens sendo estrupadas. Os príncipes estavam sendo enforcados e não havia respeito nenhum com os anciãos. Versículo 15, aí ainda do capítulo 5. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. O que Jeremias está dizendo aqui? Não tem mais alegria, a gente não tem mais júbilo, a gente não tem motivo de comemorar, porque o povo de Israel era conhecido por suas festas, né? E ele diz, não tem mais, a gente só tem a que lamentar e chorar. Aí a gente volta
lá para o capítulo 3, desculpa, irmãos, capítulo 4, no versículo 9, né? No versículo 10, eu pulei essa parte aqui. Capítulo 4, versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha que situação que Jeremias estava vendo. Não é de chorar? As mulheres cozinhando seus filhos para comer. Aqui não diz que elas mataram seus filhos. Provavelmente eles morreram de fome e elas estavam cozinhando para poder se alimentar. Que situação deplorável, né? Que situação caótica. Agora sim, capítulo 3, versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias está dizendo assim, ó, eu estou sem esperança nenhuma, eu não tenho mais esperança nenhuma, saiu a glória do meu coração. No hebraico, glória é a mesma coisa de seiva. Seiva é o produto sem o qual a árvore precisa se alimentar. Então, sem a seiva, a árvore, ela morre. O que Jeremias está dizendo é assim, eu estou sem glória, eu estou sem seiva, eu estou igual uma árvore morta, secando, murchando, definhando, morrendo. Tamanho desespero que eles sentem em ver a situação de Judá. Versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, aí onde a gente vê o porquê que ele clama por esperança. Porque nesse versículo 20 ele diz assim, eu fico reverberando, eu fico revivendo, aqui fica passando como um filme na minha mente, toda aquela desolação que eu vi acontecer ali em Jerusalém. Eu denunciava isso, o Senhor me mostrava o que ia acontecer, mas agora eu estou vendo isso, está me corroendo dentro do meu coração. O quê? Ele vendo as crianças morrendo de fome, ele vendo as mulheres cozinhando seus filhos para comer, ele vendo as mulheres sendo estrupadas, ele vendo os velhos sendo desrespeitados, a fome, a peste, ele vendo toda aquela situação. Queridos, Nabucodonosor simplesmente devastou a cidade, destruiu por completo, ficou em ruínas. Aqueles muros fortes de Jerusalém foram a ruínas, o templo foi destruído, foi queimado, a cidade foi queimada. E tudo isso ficava na mente de Jeremias, E às vezes não é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente passa tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações difíceis. A gente olha para o mundo como ele está hoje e parece que muitas vezes a gente diz assim, eu não vejo esperança. Eu acho que não tem solução para a minha família, eu acho que não tem solução para o meu marido. Eu acho que é melhor eu desistir de tudo. Eu vejo, né, eu olho assim para frente, eu não vejo luz no fim do túnel. Tantos problemas de saúde, problemas na família, problemas financeiros, meu filho às vezes nas drogas, meu filho afastado de Deus, contas que chegam, conta de água, de luz, e por aí vai, são contas e contas que chegam, né? E muitas vezes a gente está assim, com essa agonia no coração, como Jeremias. Às vezes também com as nossas emoções, também, né, prejudicadas, pessoas que muitas vezes nos magoaram, nos feriram, e muitas vezes nós estamos emocionalmente abalados, e muitas vezes nós nos sentimos assim, sem esperança, desejando morrer, desejando tirar a própria vida. Mas é algo interessante. Vamos ler de novo o versículo 21. Esse versículo é um divisor de águas na vida de Jeremias. Aí ele diz assim, ele estava dizendo que tudo estava passando como um filme na cabeça dele. E a alma dele estava abatida. Mas no versículo 21 ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que ele está dizendo? Trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Sabe o que é interessante? A situação não mudou, continuou do mesmo jeito. O caos em Jerusalém, em Judá, continuou do mesmo jeito. Aquela situação que estava trazendo agonia e sofrimento ao coração de Jeremias, continuou da mesma forma. Sabe por que esse versículo é um divisor de águas na vida de Jeremias? Porque o que mudou foi a forma dele lidar com a situação.
Ele diz, quer saber? Eu não vou ficar colocando meus olhos nesses problemas, eu não vou ficar colocando meus olhos nessas circunstâncias, eu não vou ficar colocando meus olhos nessas dificuldades. Eu vou começar a colocar os meus olhos no Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que pode trazer esperança para Jeremias num momento como esse? Ele diz assim, eu quero trazer à memória quem o Senhor é. Jeremias conhece Deus. E aí ele começa a trazer à memória dele os atributos de Deus. Ele começa a trazer à memória dele quem o Senhor é. E eu acredito que nesse momento ele começa a lembrar de que da mesma forma que Deus o usou para profetizar que o julgamento viria, que a devastação viria sobre Judá, ele começa a lembrar também que Deus o usou para falar também em suas profecias que ele traria depois o povo do cativeiro e ele restauraria Judá, o que aconteceu 70 anos depois. Aleluia! Vamos ver aqui, vamos viajar mais um pouquinho aqui em Lamentações. Agora vamos para o versículo 22. O que é que Jeremias traz à memória? E que eu queria que você trouxesse à memória nessa noite também. Sobre quem Deus é. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começa a lembrar, tá difícil, tá, mas o meu Deus é misericordioso, é compassivo e vai ter compaixão da filha do meu povo. Versículo 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele começa a lembrar, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele diz que vai trazer Judá de volta, vai restaurar Jerusalém, vai restaurar o templo, e eu creio nisso. Deus é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida, querido. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele traz de palavra para você. Pastores, vocês tomaram uma decisão muito importante na vida de vocês. Viver pela fé. É um chamado especial. Eu vivo isso há 26 anos. Eu vivo isso há 26 anos e eu me sinto privilegiada por viver assim. É claro, é uma forma específica de Deus trabalhar em cada missionário, em cada pastor, em cada ministro seu. E hoje Deus tem convidado vocês para esse movimento de viver pela fé. Deus é fiel para cumprir, para sustentar, para prosperar, para abençoar, para cuidar. Assim como Deus tem sido fiel na minha vida e na vida da minha família. Se eu fosse contar os testemunhos aqui, a gente passaria vigílias à noite. Deus é fiel para cumprir na vida de vocês. Tem dia que está apertado? Tem. Mas quem que não passa aperto? Mas o Senhor é fiel para cumprir. E às vezes Ele prova nosso coração. Porque vem momentos de dificuldade. Eu e meu esposo passou um momento de 6 anos de deserto nessa área. E eu vi ali, era Deus provando se a gente ia continuar servindo, fiel a Ele. E para a glória de Deus, continuamos. E o Senhor foi fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. A palavra do Senhor diz que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é a nossa porção, é a nossa herança. Herança da ideia de quê? Né? De sustentabilidade, de algo perpétuo. Né? Quando alguém assim recebe uma herança muito gorda, vamos dizer assim, né? Uma herança muito boa, e pensa assim, não vou precisar trabalhar para o resto da vida. Nossa herança é o Senhor. Sabe o que Ele está dizendo? Não são as coisas dessa vida. A gente não deve colocar o coração nas coisas dessa vida, mas saber que a nossa herança é eterna. O Senhor é a nossa porção. Ele é tudo que a gente precisa, queridos. Versículo 25. O que é que Jeremias traz à memória? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor, Ele é bom para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele. E esperar no Senhor muitas vezes é difícil. Porque às vezes a gente ora, a gente clama, a gente busca e não vem na hora. Mas ali é um tratar de Deus para nós. Processos. Mas é tão bom a gente ouvir a história de José, né? Gosta de contar a história de José. De escravo a governador do Egito. Não é bom demais. Por quê? Porque a gente já conhece o final. José conhecia o final? José viveu processos.
fase a fase. Ele viveu a rejeição dos irmãos, ele viveu ser escravo, ele viveu ir para a prisão, ele viveu tudo. A gente vibra, né? Chegou a hora de ser governador. Mas você queria passar pelos processos de José? Então, muitas vezes, o esperar em Deus, quando não vem logo a bênção, é processo de Deus na vida da gente. Ele está trabalhando em nós, Ele está ministrando nossas vidas. Versículo 26, o que é que Jeremias traz à memória? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Por tudo isso, por tudo que o Senhor é, vale a pena confiar nele, vale a pena esperar nele, e em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem se queixar. É isso. Versículo, vamos pular agora lá para o 34 ao 36. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor. Sabe o que Jeremias traz à memória aqui? Deus é justo, irmãos. Às vezes você se depara para o que está acontecendo à nossa volta, na nossa nação, a gente diz, é tanta injustiça, né? Às vezes a gente olha as coisas que estão acontecendo na política, STF, isso e isso, e a gente diz assim, mas não acontece nada com esse povo. Irmãos, eu fico com o coração realmente conturbado quando eu vejo essas injustiças, porque eu sinto compaixão deles, porque eu sei que eles não vão ficar impunes aos olhos do Senhor, porque nada fica impune aos olhos de Deus. É isso que bom é que agora a nossa igreja é chique, tem 2 microfones sem fio. Oi, glória a Deus. Então, o que Jeremias está trazendo à memória aqui é que Deus é justo. E que Ele, sabe, Ele faz justiça por nós. E que nada das injustiças sociais que são cometidas contra nós fica impune. Versículo 39. Porque, pois, se queixais o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele está querendo dizer aqui, olha, a culpa do que está acontecendo aqui não é de Deus não, é de vocês, é de nós, homens pecadores que não se arrependeram. A culpa do caos que Jerusalém estava vivendo ali, que os judeus estavam vivendo, era do seu próprio pecado. E às vezes, queridos, nós estamos colhendo fruto das nossas escolhas erradas. Frutos, muitas vezes, de uma vida longe do caminho do Senhor. Agora vamos pular para o versículo 57 ao 58. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Aqui Jeremias está trazendo na memória que Deus é o nosso advogado. Pleitear causas é o que os advogados fazem. Deus, Ele faz justiça por nós. Ele pleiteia a nossa causa. Teve tantas situações que eu já vivi na minha vida, e que naquele momento eu não precisei fazer nada. Eu não precisei lutar, eu não precisei agir com minhas próprias mãos. O Senhor fez por mim. O Senhor fez justiça por mim. Muitas vezes, até quando nós somos caluniados, eu via o Senhor fazendo justiça e trazendo a verdade para a tona. Esse é o nosso Deus, é o nosso advogado fiel. E aí, por último, capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração a geração. O que é que Jeremias traz à memória? Pode estar o caos que tiver nesse mundo, Deus continua no seu trono reinando. Aleluia. Majestoso, glorioso, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua reinando, porque Ele é Deus. Oh, lama canta, lama chura, lama si. Então, o que acontece aqui na vida de Jeremias? Ele tira os olhos do caos. É por isso que lá no Novo Testamento nós aprendemos, não devemos nos guiar por vistas, mas por fé.
E tudo mudou para Jeremias, quando ele começou a se guiar pela fé no seu Deus maravilhoso. Ele tira os olhos do caos, ele tira os olhos do problema, ele para de pensar em toda a confusão que aconteceu, na devastação de Judá, e ele começa a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E aí, que possamos fazer isso também na nossa vida, queridos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei. Em vez de você ficar pensando, reverberando, revivendo as mágoas que te causaram, as tristezas, as dores que te causaram, as coisas que você ouviu que te machucou, aquilo que as pessoas falaram a respeito de você, perdoe. Libera perdão. Te livra de todas essas mágoas. Às vezes você pode ter chegado aqui aflito, desanimado, ansioso, preocupado, inquieto, tenso. Às vezes acomodado com o seu pecado, desmotivado, magoado, ferido, estressado com o dia a dia. Mas hoje eu convido você a fazer como Jeremias. Tira os olhos das circunstâncias. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos de tudo isso que está afligindo teu coração. E coloca teus olhos no Senhor. E lembra-te de quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Traz a tua memória. Traz, reativa no teu coração quem é o Senhor. E Ele é fiel. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Queridos, quanto mais a gente olha para o problema, ele cresce e a nossa fé diminui. Quanto mais a gente olha para as circunstâncias à nossa volta, que às vezes está desfavorável, as adversidades e tudo mais, mas elas crescem. Porque cresce dentro de nós. Está aqui. Começa a virar um gigante dentro de nós. E a gente fica reverberando, pensando, aquilo vai aumentando. A situação no nosso país, no mundo, está caótica, tá? A gente estava aqui na reunião de mulheres sexta, pensando e orando também sobre isso. Está muito difícil. Para as crianças na escola, né? O pecado, ele tem se alastrado e se multiplicado de uma forma assustadora no mundo. Coisas que a gente escuta, que a gente fica assim, os carecas estão até ficando de cabelo em pé. Para ver o nível que a situação chega. Porque é muita coisa que a gente se espanta e diz, não é possível que um ser humano seja capaz de fazer essas coisas. E vai piorar. Porque o reino do anticristo está sendo todo, né, armado. A passos largos as coisas estão acontecendo para o sistema do anticristo. Então, queridos, mas se a gente ficar olhando para isso, se a gente ficar olhando para a situação política, se a gente ficar olhando para a situação que está no nosso país, que está no mundo, nós vamos ficar como Jeremias, sem esperança, desesperados. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu não queria nem ter filhos, colocar filhos no mundo do jeito que o mundo está. Mas, queridos, como eu falei, se a gente olha para tudo isso, isso cresce, nossa fé diminui. Mas quando a gente faz como Jeremias e olha para o Senhor, lembra quem o Senhor é, e a gente coloca nossos olhos fitos no Senhor, essas circunstâncias diminuem dentro de nós e cresce a nossa fé. E eu convido você a ficar de pé nesse momento. E antes da gente orar, antes de você colocar diante de Deus, né, aquilo que tem afligido seu coração, eu quero encerrar essa palavra com mais um texto de um profeta que também foi contemporâneo de Jeremias, que também viveu essa situação toda. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Por que Abacuque escreveu isso? A cidade sitiada, faltou alimento, faltou vide, faltou azeite, faltou o gado, faltou a comida. E ele está dizendo assim, ainda que tudo isso acabe, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Aí no versículo 18,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso é viver não por vistas, não pelo que meu olho está vendo, as circunstâncias à volta, mas é andar por fé. É andar por fé, crendo que Deus é aquele que nos surpreende. Eu gosto quando eu faço cerimoniais com as noivas, eu acompanho também o antes, porque sempre quando elas me procuram para o primeiro encontro, e a gente vê a lista de providência, aí faz tudo isso, Deus sempre me dá uma palavra para dizer para elas, que Ele vai surpreendê-las. E Deus vai fazer sempre mais. E no final, eu sempre vejo o testemunho, Deus fazendo além. Deus é Deus que nos surpreende. Queria que você colocasse o texto aqui, de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que eu queria que a gente recitasse juntos. O capítulo, versículo 17, o 18 e o 19. Vamos juntos? A uma só voz, 1, 2, 3. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre, pronto, só até aí. Para o mestre de música já é outra coisa. Mas o que Abacuque está dizendo, pode faltar o que for, só não pode me faltar o Senhor. Pode faltar o que for, só não me pode faltar o Senhor. Irmãos, tudo que a gente precisa é do Senhor. Esse Deus que a gente trouxe à memória nessa noite, seus atributos. Ele é rei, Ele é soberano, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é advogado, é aquele que luta por nós, é aquele que faz por nós. Meus problemas se tornam pequenos quando você olha para o Senhor. Porque Ele é aquele que pode realmente fazer o que nós não podemos fazer. Na conferência semana passada, teve uma palavra que mexeu muito com o meu coração, quando a missionária falou assim: quem somos nós? Somos nada, certo? O que eu posso fazer? O que o pastor pode fazer? O que a pastora pode fazer? A gente pode fazer nada. Não há força em nós, não há poder em nós, mas o extraordinário, quando Ele age em nossas vidas, Ele faz o extraordinário. E Ele nos usa para fazer o extraordinário. Tem jovens aqui, que o Senhor vai fazer em você o extraordinário. Deus vai te usar para fazer o extraordinário, que até você vai dizer assim, sou eu que estou sendo usado pelo Senhor dessa forma, porque o extraordinário faz o que a gente não pode fazer. Vamos orar e depois os meninos vão estar dando seguimento e nós vamos cantar por fé essa canção. Ainda que falte a figueira, que não haja fruto na vida, todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque tudo que nós precisamos é do Senhor. Mas ore, queridos, e por fé, entrega nas mãos de Deus toda a situação que tem inquietado o teu coração. Senhor, nessa noite nós estamos aqui na tua presença. E sim, Deus, quando a gente olha à nossa volta, muitas vezes a gente fica sem esperança. A gente vê que as coisas, ao invés de muitas vezes melhorar, às vezes piora. Às vezes até a gente pensa assim, mas eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado e as coisas têm piorado. Muitas vezes nós temos visto situações tão difíceis, às vezes até nós, povo do Senhor, temos sido perseguidos por causa da nossa fé. Senhor, muitas vezes também estamos enfrentando lutas em casa, dificuldades, nós estamos enfrentando problemas. Muitas vezes olhamos para tudo isso e tudo isso cresce dentro de nós, a nossa fé diminui, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos nos posicionar de forma diferente. Não queremos mais olhar por vistas, não queremos nos guiar por vistas, não queremos olhar para aquilo que está ao nosso redor e dar ênfase a isso. Nós queremos colocar nossos olhos no Senhor.
enxergar o Senhor e trazer à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos dá esperança. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas na nossa vida. O Senhor é aquele que pleiteia as nossas causas, o Senhor é aquele que faz justiça. E muitas vezes, mesmo as pessoas se queixando e achando que o Senhor é injusto, o Senhor nunca é injusto, o Senhor é justo. E nós queremos declarar isso nessa noite. O Senhor reina, o Senhor é poderoso, e por isso nós entregamos nossos problemas em Tuas mãos. Nós entregamos aquilo que tem trazido inquietude ao nosso coração em Tuas mãos. Nós entregamos toda ansiedade ao Senhor. Nós entregamos as nossas mágoas diante de Ti agora, dizendo que nós liberamos perdão para aqueles que têm nos magoado e nos ferido. Nós queremos liberá-los agora em nome de Jesus, porque queremos estar com o nosso coração livre diante do Senhor. E sim, Deus, eu creio que essa igreja virá e vai viver dias de grande avivamento espiritual. Eu creio, eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que como igreja nós vamos buscar o Senhor e vamos clamar por esse avivamento. Mas que esse avivamento venha primeiro em nós, venha primeiro em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar agora com o ministério de louvor. Tu és a minha herança. Cante como oração. Tu és. Declare isso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Quantos creem que vocês receberão algo novo do Senhor esses dias? Irmão, Deus está nos chamando para um avivamento. Deus está nos chamando para um tempo novo na presença dEle sobre nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Só uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Os homens, eles podem dar para você dinheiro. Os homens podem dar trabalho para você. Os homens podem aplaudir você. Os homens podem te elevar a altos níveis. Mas o único que pode derramar azeite, paixão, fogo e glória sobre a sua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer um avivamento sobre a sua casa? Você quer um tempo novo sobre a sua vida? Irmãos, Deus está me chamando para um novo tempo. E eu vou pagar um preço muito alto. Estou pagando um preço muito alto por isso, mas eu vou. A pergunta que eu estou te fazendo nessa noite: você quer ir? Você quer esse avivamento sobre a sua casa? Você quer ver os seus filhos na presença de Deus? Você quer ver uma geração sendo ganha através da sua vida? Você precisa ir, irmão. O povo estava tudo em pecado. Jeremias não. Jeremias sabia quem era o Deus dele. Abacuque sabia quem era o Deus dele. Esses homens tinham intimidade com Deus. Esses homens oravam a Deus. Esses homens buscavam a Deus. Esses homens sabiam quem Deus era.
Irmãos, vai ter níveis que eu não posso levar vocês, as pastoras não podem, os pastores não podem, o seu líder não pode, é você e Deus. É você e Deus que vai em altos níveis. Azeite é você que tem que ter, não é eu que vou dar para você, é Deus que vai dar para você. Conhecer de Deus, não sou eu que vou dar isso para vocês, é Deus que vai dar para vocês. Sabe, quando não tiver mais nada, é a sua fé em Deus que vai mudar a sua história. Não é a sua fé no pastor, não é a sua fé no culto de domingo, é a sua fé em Deus. É o tanto que você conhece a Deus, é o tanto que você ora, é o tanto que você busca, que você fala assim: olha, não está acontecendo o que for lá fora, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, nós queremos avivamento e nós estamos indo para isso. Que o avivamento comece daqui para fora, não de fora para dentro. Antes de Deus enviar pessoas para nós cuidar, nós estaremos cheios do fogo, da glória, da graça e do azeite de Deus. Antes de querer ministrar Deus para o povo, nós queremos ser ministrados por Deus. Quando diz amém por isso? Antes de querer pregar sobre Jesus no seu trabalho, pregue sobre Jesus para você. Antes de querer ler a Bíblia para os outros, leia a Bíblia para você. Diga: Deus, eu quero comer essa palavra todos os dias. É esse nível que nós vamos, irmãos. Quantos estão aqui comigo para ir para esse nível? Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti, vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo: igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Seja exaltado, glorificado, para a honra e glória do seu nome. Nós te amamos. Abrace seus irmãos aí, fala assim: obrigado por você ter vindo. Te amo em nome de Jesus. Deus abençoe.